Aconteceu em Porto Alegre, no Hospital Ernesto Dornelles, no Anfiteatro Bruno Marciá, no dia 11 de agosto, a 12ª edição do The Best of ASCO, que reúne os destaques do Congresso Internacional de Oncologia, ocorrido em junho na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. O evento teve a coordenação do professor Dr. Gilberto Schwartzman. Nós estivemos no Hospital Ernesto Dornelles para conferir os avanços no tratamento do câncer. Estamos aqui no Hospital Ernesto Dornelles, onde acontecem os destaques da ASCO, diretamente de Chicago. O doutor Gilberto Schwartzman trouxe novidades. Doutor, conta um pouquinho o que as pessoas podem esperar nesta manhã. Bem, essa é a 12ª edição dos destaques da ASCO. A ASCO é a sigla que significa a Sociedade Americana de Oncologia Clínica. É a instituição no mundo mais importante na área do câncer. Ela congrega quase 50 mil especialistas do mundo inteiro e todos os anos há uma reunião que é tão grande hoje que só pode acontecer no Centro de Convenções de Chicago, no McCormick Center, porque ele pode abrigar esses 50 mil especialistas e mais toda a indústria farmacêutica, o mundo da pesquisa. Então, é a maior reunião que discute aspectos de tratamentos e inovações na área do câncer. E nós, há 12 anos atrás, decidimos trazer para Porto Alegre os melhores trabalhos do evento. Então, nós fazemos um resumo das apresentações mais relevantes de cada ano, para que o oncologista jovem, que não teve a oportunidade de participar do evento, possa desfrutar do original. Ou seja, os mesmos slides, os mesmos dados, as apresentações são revisadas na íntegra. E nós temos jovens oncologistas brasileiros que apresentam. Então, é um exercício de conhecimento, de atualização e também de preparação dos nossos jovens médicos para que eles possam logo, logo se tornar palestrantes, digamos assim. Então, é um exercício educacional muito bacana. A ASCO desse ano foi muito importante, porque ela consolidou uma série de informações que nós já sabíamos dos últimos anos quanto a certas modalidades de tratamento que vieram para ficar. Uma delas é a imunoterapia. Durante várias décadas se tentou utilizar o sistema de defesa natural do organismo, a nossa imunidade, como arma contra o câncer. E ninguém entendia bem por que o câncer crescia dentro de um organismo e o nosso sistema imunológico ficava tão indiferente. Porque quando nós queremos mostrar a força desse sistema, ele é muito violento. Uma rejeição de um transplante, de um doador não compatível, destrói um órgão rapidamente. Então, por que esse sistema é tão dócil, tão gentil com o câncer que cresce, não é? Se descobriu que há várias alterações durante a formação dos tumores que fazem com que o sistema imunológico tolere a presença do câncer. E o que se viu nos últimos anos é que existem formas de desligar ou ligar partes desse sistema em favor do hospedeiro, do dono do corpo, não é? Da pessoa. Então, hoje há várias estratégias de tratamento imunológico que acordam o sistema imunológico contra o câncer. E tem resultados impressionantes. Por exemplo, há um tipo de câncer de pele muito comum aqui no Brasil, que chama-se melanoma, que pode disseminar e que já tirou a vida de muita gente importante. Eu dou um exemplo. Um dos nossos auditórios mais bonitos do Hospital de Clínicas chama-se Auditório José Baldi. O nosso querido José Baldi, um grande professor, faleceu
por essa doença décadas atrás. E hoje nós conseguimos aumentar várias vezes a chance das pessoas ficarem curadas e estarem vivas anos depois do diagnóstico. Pacientes que tinham metástases anos atrás praticamente não tinham chance quase nenhuma de viver 5 anos. Hoje nós temos pelo menos 1/3 deles, 30%, 40% vivos depois de vários anos. Isso é uma revolução. No câncer de pulmão, em que a gente sempre teve grandes dificuldades, nós hoje estamos tendo resultados maravilhosos com imunoterapia. E vários outros tipos de câncer também. Então, uma das tônicas da reunião de hoje é discutir esses avanços em imunoterapia e vários outros medicamentos que nós chamamos de drogas inteligentes. O que é isso? São medicamentos que não são inespecíficos, não é como uma quimioterapia clássica, não é? Em que nós utilizamos o medicamento e ele pode ser muito tóxico para os tecidos normais do corpo nas doses convencionais. Ele não tem seletividade. Hoje, conhecendo as alterações moleculares envolvidas no câncer, as alterações genéticas dessas células, nós podemos acertar o alvo com muito mais precisão, acertando muito mais no câncer do que no tecido sadio. São essas coisas que nós vamos conversar ao longo do dia de hoje. Doutor, pela sua fala, nós notamos que existe uma grande revolução na área e a tendência é que a inovação realmente possa vir a contribuir com a medicina de forma significativa. Eu acho que a oncologia é das áreas que mais cresceu nos últimos anos em termos de novos tratamentos. O câncer está se tornando, na maioria dos seus tipos, não é, uma doença crônica. Assim como nós tratamos diabetes e hipertensão arterial, pressão alta, não é? Que são doenças que são crônicas, que muitas delas nós não curamos ainda. Para muitos tipos de câncer que antes eram fatais a curto prazo, nós conseguimos torná-los doenças crônicas. E muitos tumores ficaram curáveis com tratamentos mais modernos, usando várias modalidades, combinando cirurgia com radioterapia, com medicamentos, com vários tipos de intervenção, usando os remédios de uma forma mais precoce, em certos casos, prevenindo, detectando mais cedo e tratando os pacientes com mais eficácia. E outra coisa bonita que aconteceu é que os pacientes hoje sofrem menos. As pessoas com câncer hoje têm mais dignidade. Elas têm menos sofrimento por dor, os remédios são mais ativos e mais fáceis de usar, são orais, são subcutâneos, o enjoo praticamente foi eliminado da maioria dos pacientes que fazem tratamento, a gente trata infecções com mais qualidade e, principalmente, nós falamos sobre câncer sem medo. Nós discutimos abertamente e isso torna as pessoas menos solitárias. Isso é muito importante. Quando a gente conversa sobre um assunto difícil, as pessoas compartilham aquela dor com os seus, não é? Eu sou do tempo em que a gente tinha um tabu em relação a câncer, que às vezes a família escondia do paciente o diagnóstico e havia um teatro. Graças a Deus, hoje a gente tem um novo cenário em que as pessoas são tratadas com dignidade, os tratamentos são melhores, mais humanizados, e nós conseguimos conversar mais com o paciente. Isso é muito importante. E não é mais uma sentença de morte. Antigamente, se a pessoa era diagnosticada, acabava a vida. Hoje em dia, a gente sabe que sim. Exatamente. Há uma lista bem importante de tumores que antes eram incuráveis, que hoje são curáveis. A gente aumentou a expectativa de vida da maioria dos tumores comuns. Então o cenário hoje é muito promissor. Há um grande otimismo na comunidade científica na área do câncer, porque quanto mais se conhece sobre a biologia molecular do câncer, quais os genes envolvidos, quais as alterações, mais chance nós temos de ter precisão no tratamento. Então aquela fase em que nós tratávamos pacientes quase que às cegas, com tratamentos pouco seletivos, graças a Deus é hoje passado. Dr. Gilberto Schwartzman, comparando os tratamentos nos Estados Unidos, França, o Brasil, ele tem paridade com esses tratamentos? A gente está muito longe, distante, ou estamos próximos a essa realidade? O nosso país, eu sempre digo, eu faço várias seleções brasileiras de oncologistas que trabalham em outros países com grande qualidade e com um nome incontestável. Mas o Brasil, ainda que tenha acesso a todas as inovações, é um país ainda muito injusto. Nós temos, de cada 5 indivíduos, 4
deles contam apenas com o Sistema Único de Saúde, né? Os convênios e a medicina privada vale para talvez 20% a 25% das pessoas. Todo o resto, a maioria, depende do SUS, que tem problemas de acesso muito importantes. Por exemplo, uma pessoa com câncer que consiga ser tratada no Hospital de Clínicas, na PUC, na Santa Casa, no Conceição, é um privilegiado. Ele é atendido com a qualidade que se tem em outros países. Tem protocolos de pesquisa internacionais que a gente tem acesso de forma gratuita. As pesquisas são todas internacionais. O problema é que a maioria dos brasileiros vive uma situação em que o acesso à saúde está muito dificultado. Houve um sucateamento de todo o sistema, digamos assim, o ambulatorial de atendimento hospitalar, os programas, digamos, de prevenção e detecção precoce funcionam, mas não como nós gostaríamos. Nós temos o risco Brasil, que é o risco que acontece em todas as áreas, não é? Seria uma hipocrisia eu dizer aqui que nós temos o mesmo atendimento que se tem em países desenvolvidos. Aqueles que têm, digamos assim, o privilégio de ter convênios, de terem um acesso, digamos, mais facilitado, têm uma medicina de mesma qualidade. Aqueles que fazem parte da maioria sofrem as consequências da situação que vive o Brasil hoje, né? 4 de cada 5 pessoas dependem do SUS. E o SUS tem grandes dificuldades de acesso. As pessoas demoram a começar o tratamento. Existe um estudo que foi feito por um grupo especializado do governo há uns anos atrás, que mostra que a média no país, para uma pessoa com diagnóstico de câncer, começar o tratamento com radioterapia ou quimioterapia, pode chegar a 3 meses em algumas regiões. Puxa, isso é muito, não é? Então, eu acho que é um longo caminho a ser percorrido aí, que envolve mudanças políticas, mudanças de mentalidade de toda a população. Professor Schwartzman, muito obrigada e parabéns mais uma vez por toda essa gama de informações e conhecimento que vai ser transmitida nessa manhã. Eu que agradeço, muito obrigado. Doutor Oscar Leite, ele é responsável pelos médicos residentes. Doutor, a importância para os residentes estarem presentes num evento de tamanha importância como esse? Bom, em primeiro lugar, dizer da satisfação do hospital de receber esse evento, né? E com relação à residência, é muito importante os residentes comparecerem, porque assim mostra os avanços no setor de oncologia e a própria residência de oncologia, que nós começamos há 4 anos, né? Teve um salto muito grande na qualidade do atendimento oncológico dentro do hospital. Ainda mais com os investimentos que estão sendo feitos, né? Como o setor de radioterapia, que vai ser aberto futuramente, né? Então, para o hospital é um grande salto de qualidade. Os médicos residentes, eles buscam realmente essa questão do conhecimento e da experiência na prática? Na verdade, a residência é uma vivência prática da medicina, que eles não têm durante a faculdade. Então, eles na residência eles vão ter a visão prática, vão atender os pacientes, vão acompanhar os pacientes da oncologia aqui. Dr. Edson Paganotto vai presidir a sessão e também vai apresentar um estudo sobre câncer de pulmão, que realmente é de extrema relevância, doutor. O câncer de pulmão é um dos tumores mais prevalentes no mundo e atualmente morrem por ano no mundo 1,5 milhão de pessoas, é equivalente a uma população inteira de Porto Alegre, morre vítima do câncer de pulmão. O câncer de pulmão, nesse último congresso americano, foi presenteado com uma série de novas medicações e novas técnicas de tratamento, que incluem a imunoterapia, que vai ser debatida nessa reunião de hoje. São modalidades com tratamentos muito menos tóxicos e muito mais responsivos, inclusive colocando pacientes que antes eram tidos como incuráveis no patamar das doenças curáveis. É uma revolução muito importante que está acontecendo na oncologia nesses últimos anos e a promessa de que novas moléculas sejam incorporadas no tratamento nos próximos anos. A tecnologia ela vem agregando a essa questão da cura realmente. Sem dúvida, nos últimos anos a gente vê isso se tornar realidade cada vez mais rápido. A gente brinca que o que a gente está dizendo hoje, ano que vem já vai ser coisa velha. Então a oncologia está indo muito rápido no desenvolvimento de novas drogas e, consequentemente, resolvendo e curando muitas doenças antes incuráveis.
Nessa manhã, então, boas notícias para os pacientes e para os médicos. Sem dúvida, boas notícias e nos próximos anos vão vir notícias melhores ainda. E a doutora Daniela Rosa vai trazer novidades e atualizações sobre o câncer de mama no seu estágio inicial. Doutora, realmente uma questão que nós, mulheres, precisamos saber e precisamos entender esse universo. Com certeza. A gente vai falar sobre o que aconteceu no congresso esse ano em Chicago, do câncer de mama inicial, ou seja, aquele câncer de mama que ainda tem chance de cura. São os estágios mais iniciais onde ainda não se espalhou, não tem as metástases. E tem várias atualizações bem interessantes, tanto do ponto de vista de tratamento com quimioterapia, com hormonioterapia, com alguns agentes que ajudam a proteger os ossos. E é muito bacana porque a gente vê que no câncer de mama, a cada ano que passa, o Congresso continua tendo atualizações muito importantes e que mudam a nossa prática diária para o melhor tratamento e bem-estar das pacientes. E também importante, sempre enfatizando a qualidade de vida, para melhorar o tratamento nesse sentido. Tem um estudo muito interessante que tenta reduzir o tempo de tratamento de uma situação específica de câncer de mama, que é uma que tem um receptor, que é uma doença mais agressiva, mas altamente curável, e a gente talvez possa começar a reduzir o tratamento de 1 ano para 6 meses. Então, muitas perspectivas boas pela frente e continua com muito estudo, né? Isso é muito bom para os pacientes. E doutora, essa questão do câncer de mama, a gente sabe que quanto mais cedo for diagnosticado, a importância também do autoexame. Isso, o autoexame, ele é importante para que a mulher se conheça, mas o que realmente muda a mortalidade, o que aumenta a chance de vida e de cura da doença é fazer o exame de imagem anualmente e ir no médico. Nos estudos, o autoexame ele não muda a chance de cura, ele só faz com que a mulher fique atenta à sua mama e procure mais rápido o médico. Mas o que realmente faz diferença é, além de fazer a consulta com o seu ginecologista anualmente, fazer os exames de imagem a partir dos 40 ou 50 anos, dependendo da política do local, porque muda um pouquinho essa política de mamografia de rastreamento para o SUS e para a saúde suplementar, né? E sempre que possível, então, a partir dos 50 anos, é obrigatório fazer anualmente a mamografia e, de preferência, associar a ecografia mamária. E a consulta do médico é fundamental para que possa ter o exame médico das mamas também. O autoexame ele é muito importante porque muitas vezes a mulher detecta antes da hora de fazer a mamografia uma alteração e consegue antecipar a mamografia. E isso pode fazer uma diferença grande. Então a gente recomenda sim que se conheça, que se palpe. E o momento ideal da palpação é antes do período da menstruação, ou logo após ele, onde a mama não está mais inchada, e no banho com sabonete, onde fica bem mais fácil de detectar alguma alteração na mama. Então, sim, é importante fazer o autoexame. Doutora, existe também a questão que a gente sabe, a questão genética, que é muito forte. E outros médicos também solicitam que pacientes mais novas realizem esse tipo de exame. Bem importante. Embora menos de 10% dos casos de câncer de mama são sabidamente relacionados a alterações genéticas, no sentido de mutações que passam de família para família, se recomenda sim que mulheres jovens abaixo de 40 anos e dependendo do tipo de tumor abaixo dos 50 ou aquelas que têm uma história familiar importante de câncer, que sem dúvida sejam encaminhadas para o médico geneticista para fazer uma adequada avaliação. Porque às vezes algumas alterações genéticas podem aumentar o risco de outros tumores e a gente tem como prevenir. Dr. Gabriel dos Anjos é chefe do Serviço de Oncologia. Doutor, essa questão da oncologia vai trazer muita novidade. Essa manhã a gente tem aí trabalhos fantásticos que trazem realmente atualidade e tudo o que aconteceu em Chicago que vai ser apresentado. Isso, todo ano a gente tem um congresso mundial que acontece nos Estados Unidos e sempre, principalmente nos últimos anos, tem tido muitas novidades importantes e com grande impacto na prática clínica, né? Então já é uma tradição
nossa de todos os anos se reunir e discutir os principais artigos que foram apresentados que vão ter influência no nosso dia a dia. Esses artigos eles vão ser trazidos realmente para a prática, para o dia a dia. Isso, são artigos que a gente imagina que tenha grande influência ou que já mude a prática que a gente costuma fazer no consultório. Doutora Lídia Longinotti trará também assunto aí de extrema relevância, câncer de pulmão, doutora. Sim, eu vou falar sobre câncer de pulmão localmente avançado e avançado. Principalmente no avançado, a gente teve mudanças impressionantes que mudam a nossa prática clínica, com mais pacientes sobrevivendo muito mais tempo, com menos efeitos colaterais, com muito mais qualidade de vida, pacientes que estão vivendo sua vida normalmente, fazendo seus tratamentos. A gente já sabe que não é uma doença única, que são centenas de doenças e a gente consegue definir que paciente tem qual doença e qual o tratamento correto para esse paciente. É muito emocionante essa nova fase da oncologia. É uma fase que realmente inovadora e que dá uma esperança para o paciente que sofre, na maioria das vezes, com esses casos da doença. Sim, e nos inspira muito a estudar cada vez mais e a lutar e conseguir tratamentos novos para os nossos pacientes. Porque a gente quer que os pacientes estejam vivos e com muita qualidade de vida. Impressionante também na área de vocês a questão da evolução. Vocês têm que estar constantemente estudando e se aperfeiçoando para trazer essa esperança para os pacientes. Sim, a gente está se descobrindo o que está causando cada tipo de câncer, ou que marcadores, ou que terapias a gente pode usar, remédios mais inteligentes, onde a gente não ataca todas as células do corpo, mas somente as doentes. Então, realmente é uma grande evolução. Isso nos inspira muito a estudar e tratar melhor os nossos pacientes. E evita também a questão do sofrimento ao longo do tratamento para o paciente, porque muitas vezes a pessoa que tem essa enfermidade, ela sofre muito, e toda a família, enfim, é uma questão assim bem difícil. Sim, o próprio diagnóstico, a palavra câncer já assusta, já traz um monte de mudanças psicológicas, físicas na vida da pessoa, mas a gente está aqui para ajudar e para tentar melhorar cada vez mais o diagnóstico e o tratamento dessas pessoas. Doutora Daniela Cornelli, mais uma abordagem sobre o câncer de mama nessas novidades que traremos nessa manhã. Bom dia, tudo bem? Bom, eu vou apresentar um trabalho muito importante que foi entre os 4 selecionados no ano inteiro, né? Para ser destaque na sessão plenária, que é uma sessão com milhares de oncologistas assistindo. E esse era um estudo muito aguardado, porque ele tinha, né, o potencial, a gente estava aguardando o resultado dele, de realmente impactar na nossa decisão clínica diária na vida dos pacientes, porque ele justamente avaliou a população que corresponde a cerca de metade das mulheres com câncer de mama, que são aquelas assim com tumores responsivos a hormônios, de tamanho pequeno, sem linfonodo comprometido, que é basicamente o nosso dia a dia no consultório. E tinha uma faixa dessas pacientes que a gente não sabia se valia a pena fazer quimioterapia ou não. Então a gente ia mais ou menos pelo critério e muitas vezes a gente ficava em cima do muro. Então esse estudo avaliou durante 10 anos, né, começou em 2006, avaliou mulheres que estavam no score de recorrência intermediário, que era esse em cima do muro, e para umas deu quimioterapia e a outras deu só químio mais terapia endócrina, e o outro grupo fez só terapia endócrina. Então, de uma maneira geral, as mulheres com esse score intermediário podem ser poupadas de quimioterapia, porque elas vão ter o mesmo desfecho no final. Com uma ressalva de mulheres mais jovens, né, que aí teve um pouco de diferença, a quimioterapia teve um benefício em mulheres mais jovens e com grau um pouco mais elevado. Então isso é uma coisa muito importante, porque a gente pode lançar mão
né, desse teste para poder decidir no dia a dia do consultório qual o tratamento que a gente vai indicar para os nossos pacientes. E é uma questão bem individual, a questão da idade, genética, cada uma responder de uma maneira. É que o câncer de mama ele é bastante heterogêneo, né? Então a gente leva em conta diversos fatores, desde o grupo ao qual ele pertence. Então a gente avalia receptores de hormônios, se tem receptor de HER2, que é um marcador, digamos, de mais agressividade, taxa de proliferação. A gente avalia a extensão da doença, a gente avalia também a idade da paciente. Então, juntando tudo isso, a gente tenta categorizar elas, né? Para poder saber qual o tratamento que a gente vai fazer, mas é óbvio que existem sempre as zonas cinzas, né? Então tem casos que a gente tem que, obviamente, avaliar individualmente, e inclusive com a participação da paciente. Olha, eu desejo fazer isso, eu desejo fazer aquilo. Então a gente tem hoje muitas opções de tratamento. Tá aí muita novidade na área da oncologia e você fica agora com a abertura do evento. Professor Schwartzman, que turma maravilhosa. Isso. Que pessoas animadas e dispostas a trazerem muito conhecimento nessa manhã. A gente vai ficando velho e vai dando valor a cada minuto, né? O oncologista tem o privilégio de ver a morte de perto, né? Então ele sabe o que vale cada minuto. Então a gente registrar os bons momentos, principalmente com a chegada do professor Sérgio Lago, que eu queria que fizesse parte da foto. Entra, Lago. O Lago também é que nem eu, é meio jurássico, faz parte da história aqui da oncologia do Rio Grande do Sul. Não é? Esse jovem elegante, tudo bom? Então, esse é o 12º ano do nosso evento. É a primeira vez que nós realizamos o evento aqui no Hospital Ernesto Dornelles. Eu queria agradecer a hospitalidade da instituição, não é? O Hospital Ernesto Dornelles abriu as portas para o crescimento da oncologia. Também nós temos um projeto muito ambicioso de radioterapia na instituição, que vai ser inaugurado provavelmente na metade do ano que vem, não é? Então esse evento aqui tem como objetivo trazer os melhores trabalhos do ano do Congresso Americano de Oncologia Clínica, da ASCO, não é? Que acontece em Chicago todos os anos. É o maior evento da oncologia no âmbito internacional, é a maior sociedade de membros oncologistas do mundo, não é? Então, o fato da gente poder reunir aqui os nossos colegas para discutir os trabalhos mais importantes do ano tem várias funções. Atualiza, faz as pessoas refletirem sobre essas questões, a terem uma visão crítica, tem um aspecto educacional importante, porque jovens oncologistas já formados em formação têm uma oportunidade de participar ativamente dessas sessões. Nós sempre, desde a primeira vez, 12 anos atrás, o Dr. Gesiel devia se juntar ao grupo aqui, que é um grande oncologista, residente do Hospital de Clínicas, um médico maravilhoso, então eu gosto que todos eles participem. E eles aprendem como apresentar também esses dados em público, porque são os originais da ASCO, são os mesmos slides, assim como foram apresentados no Congresso Americano, e os nossos pares é que apresentam. Então, tem esse aspecto de também treinar os jovens a falar em público, ter fluência e também poder transitar nesse mundo e nesses dados científicos com mais tranquilidade. Então, é um evento que nós gostamos muito de realizar e eu acho que é o 12º ano, então nós estamos todos de parabéns. É isso. Muito obrigado. Todo mundo que está aqui presente e quem não está também será testemunha do que eu vou dizer agora. Esse evento não acontece sem a Rosana. A Rosana Rodrigues é essa pessoa maravilhosa aqui, que é minha secretária querida, há muitos anos, lá no Hospital de Clínicas, e ela é a pessoa que faz esse evento acontecer. E eu tenho que dizer em público, porque ela merece o que eu vou dizer agora. Há vários anos atrás, nós tínhamos parcerias que faziam por contrato esse evento, administravam a organização e ficavam com uma parte do resultado que o evento produzia em termos financeiros. E esse dinheiro, o que ficava conosco, ia todo para as bolsas de estudos do Laboratório de Pesquisa de Câncer lá do Clínicas. Aí um belo dia a Rosana disse, olha, eu já vi 2, 3 vezes como é que se faz, eu sei fazer, e aí a gente não precisa gastar esse dinheiro e fica tudo para as bolsas. Essa é a Rosana. Ela não ganha R$1 para fazer o que ela faz. Então ela merece o nosso aplauso. E participar da fotografia, e participar da foto.